Oi pessoal, estamos aqui para mais uma lição dos adolescentes aqui da Central de Campo Grande. E você é um convidado muito especial para estar aqui com a gente. Eu sou o pastor Gabriel. E eu sou a Sofia. E a gente vai falar hoje para você dessa nova temporada que está começando. E o título dessa primeira lição é Uma Testemunha em Comum. A gente vai falar de uma pessoa muito importante que aconteceu. E isso está lá no livro de João, capítulo 4. Então leremos uns pedacinhos dessa história e você é o nosso convidado especial para participar, para compartilhar esse vídeo também. Não esquece de mostrar para todos os seus amigos, para que eles também possam recapitular a lição dessa semana. Isso mesmo, manda naquele grupo que você tem aqueles 3, 4 amigos mais fiéis que te acompanham em tudo. Aí você manda lá, deixa o seu like, posta no story, faz tudo para você ajudar a gente a compartilhar o amor de Jesus. É isso aí, você faz parte também desse ministério. Então vamos lá, a gente teve toda essa história e a gente vai falar dela já já. Mas antes de eu contar essa história, eu queria falar para você de uma situação que aconteceu um dia com uma professora. Uma professora estava numa sala de aula e daí, Sofia, ela chegou e ela resolveu fazer um desafio. Ela falou assim: todos os alunos que têm olho azul são os alunos mais inteligentes, e começou a beneficiar esses meninos e essas meninas. Imagina o caos, eu e você não seríamos beneficiados, né? A gente não tem olhinho azul, como você pode ver. E os alunos que não tinham olho azul começaram a ficar chateados, baixa autoestima e tudo. E os de olho azul começaram a zoar. Ah, eu sou melhor que você, eu sou melhor que você. No fim, no outro dia, a professora chegou e falou assim: gente, eu errei. São os de olhos castanhos que são os mais inteligentes. Aí seria a nossa vez. Chegou nessa hora de brilhar. E daí aconteceu exatamente isso. Os de olho castanho ficaram impressionados. Agora somos nós, e começaram eles a zoar os de olho azul. Com isso, quem ficou chateado foram os de olhos azuis. Nisso a professora falou: vocês estão vendo? No final das contas, não era verdade isso. Mas muitas vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente começa a achar que somos melhores do que os outros, e isso pode fazer a gente tratar as pessoas de forma diferente. E isso é um grande problema. No final, todos nós podemos ser usados para pregar o evangelho, e a gente vai ver uma testemunha que realmente foi incomum e que ninguém esperaria que seria uma pregadora do evangelho. Olha só. Vamos lá, Sofia, então. Quem foi essa mulher? Vamos pegar o trechinho de João capítulo 4 e vamos ver quem foi essa pessoa que Jesus encontrou. Lê pra gente aí o texto a partir do verso 4. Então a gente vai pregando sua Bíblia aí, João capítulo 4, a partir do verso 4. A gente vê que Jesus ele pegou e falou assim: era necessário que passasse em Samaria. E ele precisava ir lá por causa de uma pessoa. Isso mesmo. Vamos descobrir o que era tão importante que tinha ali em Samaria. Versículo 4. Ui, pera aí que eu acho que abri errado. Versículo 4, agora sim. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha só, então quem que era essa mulher misteriosa, né? E ela foi em que horário que estava falando aí no texto? Meio-dia. Uma mulher sozinha, meio-dia, indo lá no poço. Isso era meio estranho, né? Imagina, Sofia, imagina pegar aquele montaréu de água. Você tem que pegar... Você consegue equilibrar isso? Será? Eu não conseguiria equilibrar. E ela pegou aquele momento, porque era um momento que era muito quente. Ninguém ia nesse horário lá. E ela foi exatamente por isso. Ela tinha vergonha, né? Ela tinha. Isso acho que deixa a gente pensando: nossa, mas que mulher misteriosa é essa? O que será que aconteceu? E a gente não sabe nada sobre essa mulher, mas Jesus sabia muitas coisas sobre essa mulher que a gente vai descobrir. É verdade. E os discípulos eles tinham saído porque eles não podiam negociar com os samaritanos. Eles falaram: vamos ter que ir em outra cidade, Jesus está esperando aqui. E eles deixaram Jesus sozinho, mas ele tinha um plano para aquilo lá, né? E fala, continuando o texto, que então... quando ele pediu, dá-me de beber, os seus discípulos tinham ido lá, e a mulher falou assim: como você sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Ué, mas por que, como assim, você sendo judeu, eu sou samaritana? Essa treta dos judeus com os samaritanos, lá no comecinho, mais pra trás, se a gente voltar um pouco,
a gente vê que os rabinos, eles já não gostavam muito dessa história de judeu, ficar negociando, ficar falando, ficar respirando perto de samaritano. Eles, inclusive, tinham medo de se tornar impuros. E isso dava aquela agonia, né? De estar perto de um samaritano. Isso mesmo. Por quê? O que acontece? Os samaritanos, eles eram um povo que tinha surgido a partir da mistura do povo judeu com povos que não eram, né, os gentios. Então tinham um grande preconceito por conta de toda aquela fase mais religiosa que teve do povo de Israel. É verdade. E um detalhe é que nesse período aí, antes, quando eles estavam ali tentando até reconstruir depois do exílio e tudo, os samaritanos, eles tiveram vontade de ajudar os judeus para reconstruir o templo. E se eles não deixaram? Não deixaram. Eles falaram, não vamos deixar, não vamos deixar. E isso atrapalhou muito essa volta do relacionamento deles, né? Inclusive, nesse período entre eles, nos templos de Esdras, quando eles fizeram isso, eles acabaram construindo um outro templo no Monte Gerizim, onde os samaritanos resolveram continuar a sua adoração. Acontece que os judeus não gostaram disso, porque, então não querem nosso templo, e os samaritanos ficavam, o templo dos judeus é o melhor? Não é a gente. E começou aquela crise clássica. Eles eram brigados, sabe duas pessoas na escola que você olha e fala, nossa, esses daí não se esbarram, não olham na cara do outro. Pois é, eram os samaritanos e os judeus ali com uma briga milenar. Bem, isso mesmo. Aí acontece que, nesse momento, quando eles estão ali conversando, a mulher fala, você judeu falando com uma samaritana, e ainda era um homem falando com uma mulher sozinha, isso era muito esquisito. Acontece que, quando Jesus fala ali no verso 10, lê o verso 10 pra gente, Sofia, por favor. Fala ali, logo em seguida dela reclamar isso, né? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Água viva. E esse negócio aí da água viva, para ela, assim, né, ela viu, água viva? Como assim água viva? Ela, inclusive, fala assim, peraí, você é maior que Jacó? Quem é você na fila do pão para você estar falando de água viva que nunca acaba, né? O que Jesus queria dizer com água viva? De onde onde ele queria chegar com esse negócio de água viva? Ele estava falando daquele animal marinho. Mentira. A água viva que Jesus estava falando era o quê? Era a vida eterna. Na verdade, ele estava falando dele, né? Se a mulher estivesse ali bem pertinho dele, mas conseguisse reconhecer que ele era o Messias, ela já teria ali entregado o seu coração para ele e já teria, assim, mudado completamente o rumo daquela história. Com certeza. E detalhe, os samaritanos, inclusive, alguns escritos que vieram posteriormente, eles acreditavam num tal de Taheb, que era o Messias para os samaritanos. E, inclusive, era dito que desse Messias, águas manarão de seus baldes. Jesus ele fez uma referência até muito interessante, na verdade. Porque quando ele falou da água, ele estava falando de coisas que os samaritanos acreditavam que o Messias traria águas que manariam de seus baldes. Nesse momento, eu fico pensando na mulher assim, pera... Raciocinando, ligando as coisas. Aquele meme da Nazaré, assim. E tipo assim, pera. Se ele tá falando isso, águas manarão de seus baldes, ele tá falando que ele dá água viva. Será que ele é o Messias? Começa a conspirar teorias. Tela azul. E aí, nesse sentido, ela fica naquela crise, né? E até, inclusive, ela pergunta depois pra ele, assim, você é um profeta? Você percebeu ele? Não, o papo tá mais sério aqui, não é tão... o livro fala que aquele ar de... que ela tava meio de zombadeira, de tudo, que ela acabou parando. Ela parou assim, não, peraí. Peraí, você é quem eu tô pensando... Por quê? E por que será que eles usou água? Acho que água porque, assim, uma das coisas que a gente mais precisa na nossa vida pra gente sobreviver é água. Os cientistas falam que as coisas que a gente precisa necessariamente para você estar vivo é sódio e água. Então, assim, se a gente precisa de água, Jesus quer dar água viva pra gente. Jesus quer proporcionar pra gente uma vida onde a gente nunca mais vai ter sede, que nem ele fala pra mulher. E ele tava experimentando um pouco ali, né? A Bíblia fala, o livro também, que ele tava cansado, que ele tava com muita sede naquele calor. Tadinho, ele devia estar com uma cara de acabado também, coitado. Ai. Mas olha só, até essa referência da água, se a gente for parar pra pensar, se você parar pra ler Levítico 11 tem lá os
o que a gente pode ou não pode comer e tudo, mas tem um trecho que é bem interessante, que fala que até os objetos, os talheres, o forno que você usar, eles ficariam contaminados. Mas é interessante, quando o texto fala, Levítico 11:36, eu vou até ler aqui, eu separei, fala bem assim, ó. Se você, a fonte ou a cisterna em que recolhem as águas será limpa. No verso anterior fala que os talheres ficavam imundos, tudo ficava imundo, mas a fonte, ela não ficava imunda. E é interessante, né? Essa água constante que passava, ela era o que purificava. E Jesus, ele era essa purificação também, né? Então isso é muito legal de ver essa comparação com Jesus e com tudo que ele era. Agora, Jesus, ele cutucou a mulher, né? Ele pegou e falou... Ele foi lá no pontinho. E ele falou, ele pergunta pra ela assim... Cadê seu marido? Qual foi a resposta dela? Aí a mulher já fecha assim, não tenho marido. Não tenho marido. E Jesus fala, é verdade, você não tem marido. Porque esse agora não é mais seu marido. E você já teve 5 maridos. Aí eu imagino que a mulher deve ter arregalado o olho assim, falado, quem é você? Por que você sabe tanto? E ela muda exatamente de assunto bem nessa hora, né? Peraí, você é profeta? Quem é você que está sabendo da minha vida? E ela vai exatamente pro ponto, o ponto-chave dessa discussão entre Samaria e judeus, né? E ela fala, porque nossos pais adoravam nesse monte, vocês adoram em Jerusalém e tal. Mudando de assunto, não, mas a igreja, ela fala que a gente só pode adorar lá em Jerusalém, mas e os nossos antepassados? Ela começa a falar as controvérsias para Jesus, e o livro fala pra gente que isso era porque ela estava se recusando totalmente a abrir o coração, mesmo vendo que, com todas as provas, que ele era o Messias. Fugir é bem coisa nossa, né? Fugir do assunto, né? A gente faz isso. Parece que quando Jesus, ele toca a gente num sermão, em alguma coisa, parece que nossa primeira vontade é de... Ops. Não. Oi. Machuca, né? Machuca. Dói você ser incomodado com aquilo que é o seu erro. Então, isso é uma coisa que Jesus, ele faz com você constantemente, faz comigo, faz com a Sophie também. Ele mexe com o nosso coração e o Espírito Santo toca. Só que se você permitir, se você não permite, ele não vai entrar onde você não deixa. Então, o Espírito Santo está aí constantemente tocando o nosso coração para tentar trazer a gente de volta para o caminho correto, né? É verdade. Hoje a gente estava na sala e a gente fez não era um culto, era só um estudo ali na aula de religião. E a gente leu um texto, não lembro, acho que era em Romanos, não vou lembrar agora, amigos. Mas a gente leu um texto que era a gente estava falando sobre culpa, arrependimento, e esse texto falava que a tristeza entre aspas, a tristeza que vem de Deus, a tristeza que Deus permite a gente sentir, ela acaba nos levando para o arrependimento, nos levando de volta para Ele. Mas a tristeza que o mundo nos dá, ela nos leva à morte. Então, se às vezes aconteceu uma coisa muito triste com você está acabado, está mal mesmo, se lembre que Deus permite que venham provações, que venham coisas que vão te abalar mesmo, vão te derrubar, te deixar lá no chão, te pisar, te amassar inteiro. Mas isso é para que você se lembre que Ele é maior do que tudo isso e que você tem que estar o tempo todinho do ladinho dele, assim. E é bom que quando nós temos essas coisas, não é que Deus ele queria deixar, né? Na verdade, se ele pudesse, ele protegeria a gente de todas as coisas. Mas imagina, se ele nos livrasse de todas as coisas ruins desse mundo, a gente só vai viver vida boa e a gente ia achar que esse mundo vale a pena. Não iríamos querer almejar ir para o céu, sonhar com esse lugar onde a gente vai ter muito mais felicidade. Exatamente. Então isso é importante, ele dói como um pai permitir, né? Mas na verdade ele precisava fazer isso e precisa fazer isso com a gente também. Agora é legal que quando ele está falando mais no final com ela, ele faz uma grande declaração que ele não tinha feito nem para os judeus ainda. A mulher falando e ela fica naquele sentimento, verso 25, eu sei, responder a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E daí Jesus ele responde com todas as palavras. Diretamente. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Imagina, ele não fez uma declaração dessa nem para os judeus. Se você abrir o seu livro O Libertador,
ele fala aqui, caso você não conheça, procure CPB, tá lá. Isso aí. O livro Libertador, ele fala assim, ó, a afirmação clara que Cristo fez para aquela mulher não podia ser feita para os judeus cheios de justiça própria. Verdade. Judeus eram os bambambãs, eles eram os caras da verdade, mas eles não podiam aceitar a maior verdade de todas. Não queriam ver, não queriam aceitar. Mas ele, para aquela mulher que era samaritana, que era tão julgada, ele falou isso com todas as palavras para ela. E o detalhe é aí que entra a nossa testemunha em comum. Porque agora a gente falou muito dela, dessa discussão entre os samaritanos e judeus, mas o ponto-chave foi, ela recebeu a mensagem, e ela não ficou assim, nossa, que legal, aceitei, me batizei, que lindo, vou para a igreja todos os sábados agora. Foi isso que ela fez? Ela pegou e falou, pera, eu preciso contar isso para todo mundo. Eu preciso dizer isso para o mundo, eu preciso falar para eles. E nisso, ela corre e chama todo mundo da cidade dela. E fala, gente... Vocês não sabem o que aconteceu. Eu achei o Messias. E ela fica impressionada com isso. E é uma mulher que não se esperaria. Imagina, ela fez uma coisa que não é fácil pra gente fazer. Jesus, ele tocou bem no pecadinho dela. E quando ele tocou no pecado dela, foi quando ela percebeu que ele era diferente. E ela abriu pro mundo. Ela falou assim, venham e vejam aquele que sabe tudo o que eu tenho feito. Quando ela descobre Jesus, quando ela abre o coração e se entrega, ela entende a missão que ela tem nesse mundo, que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. Ou a gente tem vergonha demais para entender, ou a gente está muito confortável para entender essa missão. Mas que a gente possa ser como essa mulher samaritana, que assim que a gente descubra essa luz que vem de Jesus, todos os dias que a gente vai conhecendo mais ele, que a gente tenha mais vontade de espalhar isso para todo mundo. Porque, sabe, o tio Olavo aqui da igreja, ele me falou uma vez que o amor daqui da terra é um amor quase que falso. Porque o amor de verdade é quando você olha para uma pessoa e deseja que ela esteja lá no céu com você. Então, para que ela esteja no céu... Ai, minha dicção tá falhando um pouco hoje. Para que ela esteja lá no céu com você, é necessário que você faça alguma coisa também. Você pode começar na sua rotina, com seus familiares, com seus amigos da escola, até mesmo na igreja. Se você dá uma boa influência ou simplesmente você falar desse amor tão grande, você já vai estar dando um grande passo para que a gente possa cumprir a nossa missão. E é um ponto, Jesus ele não fez nenhum milagre para aqueles samaritanos. E às vezes você fica questionando e procurando um milagre que Jesus pode fazer, e ele nunca mostrou nada para mim. Gente, a fé nem sempre é sobre os milagres gigantescos que acontecem. Na verdade, Jesus ele prova para você em muitos aspectos, às vezes só no seu despertar, no seu levantar, e ele está fazendo pequenos milagres que você não tem enxergado. Então, os samaritanos, eles se aproximaram, eles ouviram de Jesus, mas a mulher chamou, a mulher convidou, mas a decisão no final é nossa. Não adianta, as pessoas vão te chamar, as pessoas vão te convidar, o pastor, sua mãe, seu professor da escola sabatina vão te chamar. Mas se você não fizer a decisão por você, de nada vai adiantar. Então, você precisa fazer essa escolha hoje de ser essa testemunha em comum. Não importa se você tem o olho azul ou se você tem o olho castanho, você é o cara, você é a menina especial que pode pregar essa mensagem. Então não esqueça, não tenha vergonha. Existem coisas diferentes no ministério para Deus que você pode trabalhar para Ele e você será também uma testemunha em comum. Sofia, você pode orar para a gente terminar o nosso estudo de hoje? Vamos orar então. Feche os seus olhos, eu quero ser pronto onde você esteja. Querido Deus, muito obrigada por mais esse estudo. Nós te agradecemos pela bênção do Espírito Santo que esteve aqui conosco, nos ajudando a entender essa mensagem. E nós te pedimos, Pai, para que assim como a mulher samaritana, nós possamos entender essa luz que vem de Jesus e que ama tanta gente. Para que nós possamos, assim, pertinho dele, reconhecê-lo. E assim que conhecermos ele a cada dia, possamos espalhar isso para as pessoas, para todos à nossa volta, para que um dia estejamos preparados para quando o Senhor vir. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com a gente, nas próximas lições estaremos aqui e você não pode perder, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos e nos vemos na próxima semana. Isso aí, tchau, tchau!